Professores da rede estadual do Rio estão em greve desde o dia 7 desse mês. Segundo o sindicato, 70% dos profissionais aderiram à paralisação. Já a Secretaria de Educação fala num número bem menor, cerca de 2%. Assim como os bombeiros, os professores reivindicam melhores salários e condições de trabalho. Para conversar sobre o tema, aqui no estúdio, o deputado Paulo Ramos e Álvaro Queiroz Bastos, professor e presidente do Movimento de Educação Estadual do PDT. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Obrigado. Deputado, a reivindicação dos professores é antiga, se repete todos os anos, sem resultados efetivos. Na sua opinião, por quê? Bom, primeiro proclamam que a educação é a base do desenvolvimento. Mas no momento de prestigiar a educação, de transformar a educação pública numa educação pública e de boa qualidade, vêm os entraves. Os profissionais da área da educação não são respeitados, não são dignificados a partir de melhores condições de vida, determinadas pelo salário, e condições de trabalho. E aí fica esse bolo. A educação pública enfrentando todas as dificuldades, e nós sabemos que a educação pública é a porta aberta exatamente para as faixas da população praticamente de menor renda. É uma forma de exclusão. E os professores, os profissionais da educação, eles reivindicam e eles inserem na reivindicação as denúncias das condições de trabalho, que não são as melhores. Quer dizer, o sistema funciona mal e, na minha avaliação, funciona mal deliberadamente. Porque existe hoje um esforço, e o Estado do Rio de Janeiro tem sido assim, o mais destacado, tem um esforço, uma competição entre o público e o privado. E o governo hoje procura destruir o que é público, para garantir espaços para a iniciativa privada. O Estado vai transferindo suas responsabilidades para a iniciativa privada. Na educação, a oferta cada vez menor de número de vagas, a evasão, a compreensão de que a educação pública não é a melhor, faz com que quem tenha um pouquinho mais de renda se sacrifique e vá buscar a iniciativa privada. E outros que, desesperados sem alternativa, fazem um sacrifício muito grande, mas as famílias, querendo ter seus filhos na escola, na medida em que não tem disponível a educação pública, começa a se virar e aí ocupa vagas nas escolas particulares. Álvaro, qual é a situação da greve hoje? Os números são os do sindicato ou são os números da secretaria? Os números do sindicato estão corretos. A secretaria, eu acho que está até perdida. Então tem muitos professores parados? Muitos professores parados. Por exemplo, a escola que eu trabalho é 100% paralisada. Eu quero, antes de começar... Onde é a escola que o senhor trabalha? Jacarapaguá, Escola Estela Matutina. Eu quero agradecer, antes de mais nada, o convite do deputado Paulo Ramos, que muito orgulha o nosso PDT. Quero aqui dizer para as pessoas que eu sou um professor que nunca utilizei atestado médico, nunca utilizei uma licença médica e tenho 28 anos de casa na carreira do professor. Quando há 28 anos atrás nós entramos para o Estado, não nos foi dito que 28 anos depois ia surgir um secretário de Educação com um secretário de Planejamento dizendo que tem que acabar com o nosso tempo de serviço. Isso está publicado no Diário Oficial, pasmem, do dia 2 de junho. Ele chama de escadinha rolante. Nós estamos assistindo escolas públicas serem criminosamente fechadas. Vou citar um exemplo do que está acontecendo. Um CIEP em Três Rios, passaram ele para o município. E aí o Estado oferece esses professores ao prefeito do município, com o discurso de que o Estado só tem que ter o 2º grau. Quando ele oferece os professores, o prefeito diz, não tenho dinheiro para pagar esses professores, porque o governador fez um decreto com este secretário que não pode ter sessão. Então esse professor não pode ficar cedido. O professor retorna ao Estado, está sem escola, perdeu seus 25 anos de aposentadoria, porque se está fora de sala de aula passa automaticamente para 30,
E a escola que está sendo passada está sem os professores que antes lecionavam no CIEP. Ou seja, nós estamos assistindo ao programa especial de educação de uma escola pública de qualidade, democrática e laica ser destruído desta forma por causa de uma questão burocrática, que eu peço até ao deputado para explicar como é que tem que ser isso. E mais, esse DEB, há uma campanha orquestrada para dizer que a escola pública é ruim. O que também não é verdade. Porque esse DEB, ele é feito no final do ano, quando há um grande número das escolas de alunos de escola pública que saem da escola. Sabem por que saem da escola? Porque se um professor com esse salário que o governador está pagando for trabalhar na Baixada Fluminense, ele vai gastar 40% de salário. Então ele entra e 3 meses depois ele pede demissão. No Diário Oficial de semana retrasada, desse mês, se você for ver o Diário Oficial do Estado, tem 182 professores de início de carreira, por um motivo ou por outro. Eles até disseram lá para nós, na secretaria, não, mas pediram assunção. Tem 182 professores que pediram demissão do Estado no Diário Oficial deste mês. O Estado proclama que tem feito concursos reiterados e admitido professores. Só que fica um enxugar gelo. O candidato, o professor, faz o concurso e é admitido. Quando ele começa a enfrentar a realidade, ele desiste. Então, ao mesmo tempo em que tem havido a contratação, tem havido também a evasão de professores. E a administração fica muito difícil. Quer dizer, o sistema fica inadministrável. Tem a indústria do concurso, privilegiada, Isso. mas não oferecendo condições de vida e de trabalho, não há solução. Não há solução para a educação com os profissionais da educação ganhando o que estão ganhando. 640 Não há reais. solução para a saúde com os ser profissionais de saúde, da saúde pública, Ganhando. recebendo o que eles estão ganhando. Não há solução para a segurança com os profissionais da segurança recebendo o que estão recebendo. Nós estamos cuidando aqui hoje, aproveitando a presença do professor Álvaro, que é um militante conhecido. Eu estou sem pincel para dar aula. Eu tenho comprado no meu bolso. Eu chego, diretor, acabou a minha opção? Não tem. Tem professor? É verdade. Fala, não comprou? Então eu vou lá do meu bolso e compro. E vários professores fazem isso. Às vezes nós compramos material do nosso bolso, porque demora a chegar na nossa mão. Esses recursos perdem pelo ralo. Eu pergunto aqui, quanto é que custa ao governo do Estado todas as empresas que estão fazendo essas avaliações, provas? Prova disso, prova daquilo, avalia ali, avalia. Só a iniciativa privada que está ganhando com isso. Era um dinheiro que podia estar no bolso do professor. Eles estão gastando com escola, com faculdade particular, para não fechar, fazer as provas que cabem à Secretaria de Educação fazer, que fazia antigamente, com o laboratório de currículos, uma avaliação externa. Mas, professor, deputado, se os professores estão desistindo das carreiras, estão partindo para outras profissões porque a carreira não é promissora, isso obviamente vai refletir na qualidade do ensino. É preciso dizer que existe uma parcela muito majoritária de abnegados. Que resiste. Quando nós falamos na evasão, nós queremos dizer que ou o governo compreende que ele próprio está transformando a educação pública em algo inadministrável, porque imagina um professor sair durante um ano letivo. Como é a reposição daquele professor? E os alunos, como fica a educação com essa descontinuidade? Então, são problemas, são consequências, mas que têm causas conhecidas. Ou a causa é enfrentada, ou não tem solução em relação às consequências. Agora, por exemplo, vai fechar, o governo está fechando 22 escolas, sob a alegação de que o custo está muito alto, o custo-benefício. As escolas são noturnas, escolas alugadas em convênio com a prefeitura, e o número de alunos diminui. Diminui por quê? Porque também o aluno, ele não oferece uma educação de qualidade, ele pensa, estou vindo aqui, estou também perdendo o meu tempo. À toa.
E os alunos dos cursos noturnos, Antigo supletivo. e mesmo naqueles que são seriados, já são os alunos de mais idade, que já estão no mercado de trabalho E precisam e ser que dedicados. deixaram a escola na idade própria. E aí, quando buscam, né, uma espécie de recuperação, vem o Estado para fechar a escola. Ao invés do Estado estimular mais matrículas, o Estado desestimula as matrículas. E aí vem a evasão. Assim como tem a evasão de professores. O aluno deixa a escola em função da qualidade da educação, achando que não está, pelas dificuldades também, e os professores deixam pelo péssimo salário oferecido. Quer dizer, o que o Estado quer? O Estado do Rio estabeleceu que o limite constitucional de recursos que devem ser empregados na educação é o teto. Ele não quer aplicar mais do que o preço dos 25%. E essa situação está aí, pô. O tempo passa, porque a vida não para. E as pessoas vão se prejudicando. Qual a razão? Os professores estão em greve. Eles estão em greve por quê? E não negociam. Porque eles estão em greve? É isso que eu ia perguntar, se o governo já apresentou alguma proposta, já analisou as reivindicações. Não, eu não vejo o governo... A mídia cumpre um papel, atualmente, que é não divulgar. Hoje o jornal O Globo está mais preocupado em mostrar a decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar a marcha da maconha do que divulgar na sua primeira página e em nenhuma linha que 70% das escolas estão paralisadas. Essa é a educação da mídia. Está liberada a passeata da maconha e esconde que os professores estão denunciando a sua condição de greve. Então, até agora, nenhuma resposta Não do há governo uma do resposta Estado. e mais. A única coisa que ouvimos foi do secretário, com o maior prazer, dizer que cortou o ponto dos professores. Eu quero aqui dizer para vocês o seguinte, prestem bem atenção, como é ardiloso. O Conselho Estadual de Educação, que é o órgão normativo da Secretaria de Educação, ele, há anos atrás, diminuiu o número de aulas de História, Física, Química, Matemática, Português e Geografia e as demais disciplinas que a gente chama de núcleo comum. O que significa isso? Que além de que com todos os problemas que os professores do segundo grau ou do ensino médio fundamental têm, eles têm um número de aulas reduzido. E ao ter um número de aulas reduzido, em relação ao aluno de um dito colégio particular, e quando eles falam em colégio particular, eles só falam nas escolas católicas, santo isso, santo aquilo, santo não sei o que são boas. Eles não falam das escolas particulares horríveis que existem por aí e que o pai desesperado porque não tem educação está colocando. O que acontece? Como esse aluno tem mais número de aulas do que o da escola pública, evidentemente que ele vai ter um número maior de conteúdos de informação do que o aluno da escola pública. Então torna-se desigual o acesso à universidade desse aluno, porque eles reduziram o número de aulas das escolas públicas para beneficiar a iniciativa privada. Um Conselho Estadual de Educação não tem autoridade, sabendo que os seus representantes, em sua maioria, são vinculados à iniciativa privada, não pode ter autoridade para fechar uma escola pública. E eu estava conversando ainda há pouco com o nosso deputado Paulo Ramos, que ele apresente um projeto de lei a esta casa, esta egrégia casa, que para se fechar uma escola pública é uma questão tão importante que não pode estar na caneta de quem não foi votado pelo povo. Nem o secretário de Educação foi escolhido pelo povo, e nem este Conselho de Educação foi votado pelos professores, ou escolhido pela maioria dos professores. Então, para fechar uma escola pública dessa forma como está sendo fechada, a Assembleia Legislativa precisa ser ouvida. Tem que ter autorização legislativa. Tem que ter uma autorização da Assembleia Legislativa. É essa proposta que a gente faz aqui. Conversamos com alguns professores. Não é uma proposta oficial do CEP. Eu não pertenço à diretoria do CEP, mas sou adepto, sou do sindicato, o Sindicato Profissionais da Educação. Respeito muito a diretoria do CEP e suas dificuldades que estão passando nesse momento, mas nós precisamos que a Assembleia Legislativa, da mesma forma que quando foi privatizado o Banerj, teve que ser ouvida, quando foi privatizada as marcas, teve que ser ouvida, que ela também seja ouvida por que aquela escola pública vai ser fechada, com um relatório devidamente detalhado
explicado, e aí, depois do parecer da Assembleia Legislativa, retorna ao Poder Executivo para fechar essa unidade administrativa. Deixa eu aproveitar então essa intervenção. Deputado, sua intervenção vai ter que ficar para depois do intervalo. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já para a intervenção do deputado Paulo Ramos. É só um minutinho.